O que são os métodos ágeis? Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Alexandre Magno. E Magno, eu queria saber um pouquinho o que é toda essa moda de métodos ágeis, porque na minha época e na sua época, quando éramos jovens, havia muitos outros tipos de métodos de trabalho, especialmente em empresas de tecnologia. O que acontece na última década que agora só se fala em Scrum, métodos ágeis e agilidade? Como que a gente começa? O que é? Bom, Paulo, acho que tudo começou ali um pouco na década de 90, quando acabou percebendo uma insatisfação muito grande nos resultados do que a gente via para desenvolvimento de software. Então, os projetos eram caros demais, a gente entregava um monte de produto que ninguém queria usar, eram bonitos, cheios de estilão, mas ninguém queria usar, o número de funcionalidades que a gente entregava era muito mais do que se precisava. Então, naquela época, meio que a gente automatizava planilha e formulário de papel, né? Mas isso é um custo muito alto. Lá na década de 90, com essa insatisfação, um grupo de desenvolvedores de softwares e tal, o pessoal que estava bastante insatisfeito com isso, eles resolveram começar a experimentar formas diferentes. Eles perceberam assim, olha, a gente está desenvolvendo um produto muito inchado, então a gente precisa arrumar uma forma de diminuir o lote aí do que a gente produz. A gente não sabe o que é o produto que o cliente precisa e nem ele sabe, então a gente tem que arrumar uma forma de acelerar esse feedback, de pegar a informação mais rápido do cliente, e a gente tem que ter um ciclo de produção mais contínuo. Então começaram a experimentar várias coisas, né? O pessoal lá que criou o Scrum, o pessoal do XP, FTD, que foram ali os primeiros e tal, e começaram a ver resultados muito melhores com isso. Então essa insatisfação foi o que deu início a todo esse movimento que a gente chama aí de ágil. Pois é, e se você não se lembra, não é dessa era, a gente construía software que demorava 3 anos para colocar no ar. A gente começava a escrever hoje o design no Adobe e daqui a 3 anos alguém ia colocar a mão. E aí, obviamente, não é, Magno? Quando chegava lá na mão do usuário, da usuária final, ele não tinha mais nada a ver com o que a pessoa queria, tinha funcionalidades a mais, a menos e custou um preço que ninguém nunca tinha imaginado. E a coisa foi só piorando, porque como os projetos davam errados, a gente falava, não, é que tem que profissionalizar mais, tem que colocar mais processo, mais regra, etc. Eu nunca me esqueço de um projeto que eu participei, onde a gente estava 1 ano e 8 meses elaborando os requisitos, quando o cliente virou pra gente e falou, então, esses requisitos não servem mais, a gente vai ter que começar de novo, né? Imagina o tempo e a quantidade de dinheiro que se perdeu nisso aí. É frustração, né? Ali quase eu vou pra feira fritar pastel e tal, porque esse negócio de desenvolver software não dá. Tava analisando e pegando, olha, aqui tá o documento de requisitos. Antes mesmo de escrever qualquer código, uma hora lá tudo mudou e falaram, olha só, Alexandre Magno, o que você tá escrevendo aí, anotando o que a gente precisa, vai mudar tudo. É o famoso desenvolvimento sequencial, né? O cascata, o waterfall, que a gente fala aí no mercado. A gente tentou copiar muito da engenharia civil, né? Do jeito que se construía prédio. Então, primeiro tem que fazer os requisitos, depois tem que fazer design, arquitetura, depois escreve código, depois testa, depois documenta. E nisso, como você falou, passava 2, 3, 4 anos para se entregar um projeto que ninguém mais queria usar. E aí, a partir dali, começa esse movimento de, não, a gente precisa mostrar melhor resultado para o mercado. Vamos agilizar isso, surge então o movimento ágil. Eu acho que esse movimento ágil acaba sendo muito caracterizado quando aquele grupo se encontra um belo dia lá nos anos 2000, 2001 e alguém senta e fala, gente, vamos escrever um site e bolar algumas regras do que a gente está discutindo aqui o tempo todo, vamos tirar essas ideias que estão nas nossas cabeças, colocar em um papel único, de uma forma super sucinta, e aí nasce o tal do Manifesto Ágil? Exatamente, aí é a história do Manifesto Ágil, 2001. Então, o legal dessa história é que, na verdade, os métodos ágeis, pelo menos aqueles mais tradicionais, eles acabaram surgindo antes do movimento, o que é uma coisa legal, que a gente foi da prática para a teoria ao invés do inverso, né? Então, lá em 2001, se reuniram lá criadores do Scrum, do XP e dos outros métodos e falaram, olha, tem algumas coisas em comuns no que a gente está fazendo, os resultados são evidentes, a gente está conseguindo entregar produto melhor, a gente está tendo cliente mais satisfeito, a gente está gastando menos com o projeto. Vamos formalizar isso no tal do Manifesto Ágil e a partir de agora vamos chamar esses métodos e o que vier surgir daqui para frente alinhado com esse nosso jeito de trabalhar, vamos chamar de métodos ágeis. Magno, fala pra gente um pouquinho desse Manifesto Ágil. O que a gente pode tirar? Porque tem aqueles 4 princípios, depois tem outros princípios ali para baixo. Onde que as pessoas estão chegando com aquilo? Qual que é a grande mudança? Fala, olha, vocês estão trabalhando desta forma e agora se vocês usarem esses princípios do tal do Manifesto Ágil, a gente vai ganhar mais o quê?
Os 4 valores do Manifesto Ágil, eles foram direto ao ponto ali de onde mais nós falhávamos, de quais eram as causas da maioria das nossas falhas no mundo do desenvolvimento. Então, se a gente for pegar rapidinho aqui para lembrar, né, até quando fala lá, primeiro, pessoas e interação entre elas, mais que processo e ferramentas. Por quê? Ali na década de 90 se falava, não, coloca os processos, sabe, gaste aí milhões com processo, compre as ferramentas mais modernas que você vai poder colocar qualquer um para programar, para tocar o projeto que vai funcionar. Aí falavam que a falha humana, então a falha humana é só trocar a pessoa, porque se o processo tá bom, mas o problema é só a pessoa. Exatamente, era o sonho dos gestores, né? Eu não depender mais dos programadores. Meus processos, minhas ferramentas vão ser tão boas que eu vou colocar qualquer um, não vou mais ter programador reclamando aqui que o processo vai funcionar. Isso falhou dramaticamente. E aí os métodos ágeis vieram e falaram, olha, você sempre vai depender de pessoas. A qualidade do teu software sempre vai estar diretamente relacionada à qualidade das pessoas que você coloca ali para construí-lo. E a gente precisa mais de gente interagindo bem do que processo dizendo um jeito de cada um de se comportar. Então todos os métodos ágeis vieram batendo nesse valor aí. A gente tem que estar com as pessoas certas, interagindo, se comunicando muito bem. Processo e ferramentas são secundários. Continuam sendo importantes, mas são secundários. Aí depois a gente vem para software em funcionamento mais que documentação abrangente. Você lembra o quanto a gente documentava, né, Paulo? Pilhas de documentos, etc. Até a história que eu falei antes já ilustra um pouco isso. Então, métodos ágeis, você tem que começar a produzir software, escrever software desde o dia 1 de projeto. E a gente entende que o feedback, o melhor feedback, ou seja, a melhor conversa com o cliente é mostrando o software funcionando. Então, por isso que isso vem forte como valor. Falando no cliente, terceiro valor, colaborar com o cliente mais que negociar acordos e contratos. O contrato existe, é importante? Mas não são dois lados, né? Que a gente via muito isso, competindo o lado fornecedor com o lado cliente. Ah, mas tá escrito aqui nessa linha do seu contrato que você assinou que eu não ia fazer. Esse tipo de briga é muito melhor ter outra forma de interagir com o seu cliente, visto que uma briga no contrato. Não, exatamente. E do nosso lado, por exemplo, de programadores, a gente se sentia protegido. Quantas vezes eu programando, eu via lá, putz, eu tenho certeza que o cliente não precisa disso. Bom, mas eu vou programar do mesmo jeito, porque tá escrito aqui no papel, ele vai lá. Isso não é colaborar com o cliente. Então, colaborar com o cliente, como é que a gente faz nos métodos ágeis? É trabalhar junto com o cliente, entendendo, produzindo um pouquinho, mostra, começou a programar alguma coisa que percebeu, teve uma interpretação ali que não vai gerar valor para o cliente, vamos conversar com ele, vamos interagir diretamente. Se ele fala não tem valor, a gente troca, vai para o próximo passo, troca de funcionalidade, troca o comportamento daquela funcionalidade. Essa é a colaboração que a gente fala. E aí o último, né? Colaboração acaba levando ao último, que é responder a mudança mais do que seguir um plano, né? Ali naquele período, então, era muito no mundo da gestão de projetos, o mantra era, quanto mais próximo a tua execução estiver do teu plano, mais perto do sucesso você está. A gente tinha planos de 3 anos do software com datas, dia, mês e ano do que ia ser lançado. E é óbvio que o que você desenha hoje para o seu software, daqui a 2 anos, certamente você teve diversas descobertas com concorrentes, com o usuário, com a usuária, ou mesmo com limitações de tecnologia, que mais vale a pena a gente ter uma forma de poder adaptar rápido do que ficar seguindo aquele plano a longuíssimo prazo. Não que você não deva ter, de novo, não é um pelo outro, mas que responder rapidamente para as mudanças é mais importante. Justamente por isso, na verdade, a gente entende hoje, né, na leitura de mercado que a gente tem, é que planejar é mais importante que ter um plano. Então, por isso que os métodos ágeis têm muita reunião, porque a gente está o tempo inteiro... O ato de planejar é legal, mas a partir do momento que você considera que o planejamento acabou e que você já tem um plano para ser seguido, você parou de planejar, o que não é legal. Então, a gente planeja sim, mas assim, estamos abertos à mudança, então, de lá para cá muita coisa aconteceu, o mercado hoje é muito dinâmico, as novas informações chegam de um dia para o outro, e se equipes de desenvolvimento não estiverem prontas para se adaptar a essas mudanças, tão cedo não vão ter clientes. E Magno, por último, você que tem esse trabalho na Emerge com consultivo, treinamento, uma mistura dos dois, quando as empresas chegam para você, elas estão querendo colocar o ágil, os métodos ágeis, estão falando do quê? Estamos falando de colocar Scrum ou de um nível mais alto de ir atrás da agilidade do Manifesto Ágil? O que você vê no cenário do dia a dia das empresas que ainda estão usando processos, métodos antigos? Assim, o mercado mudou bastante, legal. Quando eu comecei com métodos ágeis, lá 15, 16 anos atrás, basicamente tudo era muito focado em desenvolvimento de software. Então, a empresa chamava a gente, vem implantar Scrum aqui, a gente tem aqui as equipes de desenvolvimento, que faz tradicional, faz cascata, a gente já está vendo que tem que mudar, vem aqui e ajuda essa equipe, ou no máximo essa área aqui, a ter desenvolvimento de produtos mais ágeis.
Hoje em dia, o que a gente percebe eu acho que como resposta aos bons resultados que os métodos ágeis vêm dando há um tempo, as empresas já estão querendo mudar a empresa como um todo. Hoje em dia, os nossos clientes, o pessoal que nos procura, já é assim, a gente quer agilizar nosso negócio, a gente quer agilizar a organização como um todo. Então, quer dizer, extrapolou ali as nossas ambições que começou com o desenvolvimento de software e hoje em dia a gente já está conversando ali com o CEO, com o pessoal de diretoria, de board mesmo, falando, não, como é que eu agilizo as áreas da minha empresa, o meu negócio de ponta a ponta. Sinal que a gente está indo no caminho certo, Paulo. E se você quer aplicar transformação ágil na sua equipe, na sua empresa, vai lá no site da Alura e conhece toda a nossa categoria de cursos de inovação e gestão. Aproveite e se matricula com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/hipsterstube. E para você saber mais, tem os links aqui na descrição, pra você saber como implantar na sua empresa. E não deixe de comentar, falar bem ou falar mal dos métodos ágeis, porque quando era modinha tinha gente que gostava de falar mal. Agora que tomou o mainstream as grandes empresas, aí sim que as pessoas querem falar mal e falar que não funcionou. Então a gente está aberto para discutir e para ouvir o que você tem a falar.